Bom, para começar o vídeo desse mês, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Rossana, eu sou instrutora de Mindfulness e de meditação e eu quero trazer para nossa mente hoje 3 situações pelas quais todos nós já passamos ou pelo menos já vimos alguém passar. A primeira delas é a experiência de colocar o leite para ferver. A gente fica de olho no leite e no pequeno instante que a gente se distrai, que a gente deixa de olhar para ele, ele sobe e derrama tudo no fogão. Parece até que o leite faz de propósito, né? Você estava ali, atento, e vira por uma única fração de segundo, muitas vezes até se distrai por algo muito bobo e o estrago está feito. A segunda experiência, que eu acho que todos nós já passamos também, é aquela de estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ou porque a gente está atrasado, né, e precisa aí tirar esse atraso, ou porque a gente quer agilizar algum processo. Uma situação que eu já vivi, por exemplo, eu tô lá lavando a minha louça, com uma panela no fogão, aproveito e coloco uma aula no YouTube que eu tenho que assistir, enquanto isso a minha máquina tá batendo roupa, que eu preciso colocar no varal, e mentalmente eu tô lembrando daquilo tudo que eu tenho que fazer, compra no mercado. Bom, na melhor das hipóteses, uma só dessas tarefas dá errado. Tomara mesmo que seja só uma, né? Ou a comida queima, ou eu não lembro do que eu ouvi na aula do YouTube e eu vou ter que reassistir aquele vídeo, ou eu esqueço a roupa dentro da máquina e só vou lembrar dela horas depois para colocar no varal, ou eu vou ao mercado e acabo esquecendo o item mais importante que estava na minha lista. E a última situação, quem de nós já não disse assim para nós mesmos? Hoje eu não quero pensar em nada e não vou fazer nada, eu preciso é me distrair. E aí a gente se joga na frente da TV com uma bacia gigante de pipoca que a gente vai comendo sem perceber e fica lá por horas e horas descansando. Então essas 3 situações da vida a gente está lidando com um ponto em específico, uma situação de escolha, que é entre a atenção e a distração. Esses pontos, não por acaso, são os mesmos que são fundamentais para o sucesso de uma boa meditação. Então quanto menos distração, mais eu permaneço dentro da intenção que me levou a meditar, e aí eu estou mais atento aos meus pensamentos, à atividade da minha mente e com certeza colho melhores resultados da minha prática meditativa. Mas você pode me dizer assim, Rossana, mas todo mundo precisa se distrair. E é aí que você se engana. Se você quer descansar, se você quer recuperar suas energias, se você quer usufruir completamente do seu momento de descontração com a família, ou daquele aconchego gostoso no momento de namorar, por exemplo, o que você precisa, na verdade, é de atenção. Aí você pode me argumentar também, mas prestar atenção não descansa. E aí que você está de novo enganado. E esse é o tema do vídeo de hoje, é o assunto do mês que a gente vai tratar. Para quem já me conhece, quem está aqui no canal faz tempo, sabe que a minha formação acadêmica enquanto instrutora de meditação, seguiu a linha do Mindfulness. Mindfulness foi uma expressão cunhada nos Estados Unidos no final dos anos 80 para traduzir o termo Pali, Sati, que é utilizado no budismo para falar sobre a questão da atenção na meditação. Para o português, a palavra Mindfulness, embora muitos não gostem dessa tradução, foi traduzido como atenção plena. De uma forma bastante simples, porque a intenção desse vídeo não é a gente estar aprofundando sobre o que é Mindfulness, a gente pode dizer que estar mindful é um estado mental que nos prepara, nos possibilita estar presente no momento presente. Ou seja, vivendo com curiosidade, com interesse, aquilo que está nos acontecendo naquele momento, estando aberto para as minhas experiências do agora, para que eu possa captar todas as informações e pleno dessas informações possa tomar decisões na minha vida. E você pode me afirmar assim, mas isso é difícil. É muito.
muito difícil. É difícil porque nós fomos educados e educamos a nossa mente, na verdade, deseducamos, né, se a gente pensar assim, para ser uma mente multitarefa. Uma mente que pula de um assunto para o outro, na maioria das vezes sem concluir nenhum, por falta do foco e do objetivo que devia ter bem claro para nós quando a gente está fazendo alguma coisa na nossa vida. Um dos maiores problemas dessa mente deseducada e automática é que ela vive revisitando um passado para tentar prever o futuro e quase nunca ela nos permite viver o momento do agora. Além de nos fazer passar pelas experiências com o mínimo de atenção ou ainda totalmente desatento, esse mau hábito da nossa mente faz com que muitas regiões do cérebro sejam requisitadas a cada instante, impedindo que um pensamento linear se instale. Como um celular ou um computador que vai ficando mais lento quanto mais janelas de programas a gente vai deixando aberta. E além da lentidão, esse monte de janela de programa aberta faz com que a bateria de ambos os equipamentos, tanto do celular quanto do computador, tenha uma menor duração. O nosso cérebro já executa milhares de tarefas das quais a gente nem se dá conta enquanto vive, que vão do respirar à vontade de ir ao banheiro, tudo sendo regulado aí por essa atividade cerebral. E a isso tudo se somam as nossas carências, os nossos medos, os nossos traumas, os pensamentos das tarefas cotidianas, a nossa autoanálise e pronto. Aí a gente fica estressado, porque a gente não aprendeu a viver o momento presente, ou seja, a gente não tem o hábito da atenção, o que faz com que a gente sobrecarregue todo o nosso sistema. Vamos dar um exemplo muito prático aí de uma situação que a gente pode viver de sobrecarga de sistema e de falta de atenção. Vamos imaginar que você está conversando com uma pessoa num aplicativo de namoro e vocês resolvem marcar um encontro. É lógico que vai pintar uma ansiedade, uma expectativa do que vai acontecer. Ou seja, a sua mente vai te levar para um futuro, que é isso que a ansiedade faz. Normal. Se você não tivesse expectativas, aí eu me preocuparia. Mas, se a sua mente começa a te trazer pensamentos como: nossa, nós acabamos um relacionamento agora, não vamos entrar no outro, a gente pode se machucar. Ou ainda, a gente decidiu que não ia ficar com mais ninguém. E agora, como que a gente vai lidar com isso? Ou, o encontro de hoje é só para conhecer essa pessoa e nada vai rolar. Eu preciso deixar bem claro para ela o que eu quero do meu futuro. Deus do céu, você saiu da expectativa de um encontro que era para ser minimamente prazeroso por uma mente que está se ocupando de um futuro de uma relação que ainda nem começou e você já está tornando dessa espera um sofrimento. Olha só, você nem sabe se você vai ter empatia ou simpatia por essa pessoa que você vai conhecer, você não sabe se vai pintar um tesão, você não sabe nem se ela vai gostar de você e você já está se ocupando de decisões que só poderiam ser tomadas depois de encontro, depois que você vivesse o momento presente. Pode ser que você se surpreenda totalmente com essa pessoa e se permita ir muito a mais além do que você imaginava. Pode ser que de cara você já perceba que não vai dar certo, mas isso só vivendo o agora. E essa máxima, viva o agora, vale para toda a nossa vida. Então é preciso que a gente aprenda a administrar os vieses do estresse ruim e a distração que desenfocam o nosso pensamento, ao invés da gente conseguir organizá-los com o mínimo de inteligência e de observação, que aí sim, esses vão me trazer informação do momento que eu estou vivendo para que eu possa decidir, para que eu possa escolher. Se você entrou nessa neura antes do encontro, com certeza pensou assim: nossa, eu preciso me distrair, ou senão eu vou ficar pensando nisso toda hora. Será? Vamos ver então o que é distração. Segundo pesquisas científicas mais recentes, a distração é um fenômeno cognitivo que ocorre no nosso cérebro quando a mente está desconfortável com algo.
E isso faz com que o cérebro desligue alguma das regiões responsáveis pelo foco e a atenção para dar uma pausa. E aí então você se distrai naturalmente. E na verdade, se distrair-se naturalmente, o que a gente tem é um bug, um mau funcionamento do cérebro que vai desligando as regiões que precisam de um comando de input, ou seja, prestar atenção é uma delas, e vai deixando em uso somente as funções que são automatizadas, o que inclui muitos tipos de pensamento que foram fortalecidos ao longo do nosso caminho pelo hábito mal aprendido da nossa mente de ficar focando numa coisa e outra. Então, se é um bug, como que eu vou querer lançar mão de um recurso que é um bug para controlar minhas energias? Não tem o menor sentido, não é? Então, nós somos habituados a buscar tudo o que nos dá prazer e fugir daquilo que nos incomoda, é instintual. Isso explica por que a gente entra numa rede social, por exemplo, e se esquece de tudo. Quando a gente viu aquela paradinha que a gente deu só para checar as mensagens que chegaram para a gente no WhatsApp, virou 1 hora de distração. Mas teve descanso? Não, não teve descanso algum. O que aconteceu foi que você imputou no seu cérebro milhares de informações que podem ser úteis ou não, sem nenhum propósito, só na busca por dopamina, que é um neuromodulador que a gente já estudou em algumas aulas aqui no canal, que basicamente produz sensações curtas de prazer quando essa dopamina é descarregada na nossa corrente neural. Mas não tem efeito duradouro, o que faz que logo a gente busque um novo input de dopamina, em que não resolve as nossas insatisfações, os nossos problemas e nem o nosso estresse. Pensar cansa e consome muito, mas muito da nossa energia. Para a gente ter uma ideia, o cérebro tem cerca de 2% do nosso peso corporal, se a gente estiver dentro do nosso peso, né? E consome até 1/4 de todas as calorias que a gente ingere durante o dia. Essas energias, que além de se dividir por milhares de processos que vão nos manter vivos, também têm que ser utilizadas para o nosso pensar. E como esse nosso pensar, geralmente, ele não é linear, ele não é proposital, ou seja, ele não tem um objetivo claro e costuma ser caótico, fragmentado, cheio de um monte de tarefas e constatações que vão brotando do nada na nossa mente, o cérebro se cansa dessa atividade frenética e desarma. Que nem um disjuntor na caixa de luz, quando tem uma sobrecarga em algum ponto e ele desliga todos os sistemas que poderiam ser danificados nesse processo. Assim é a distração. Por isso que a distração que ocorre no nosso cotidiano, ou a distração que a gente se imputa propositadamente, buscando não pensar nos nossos problemas durante algum tempo, ela não funciona para nos recompor. Então você pode estar em frente à TV, maratonando a sua série predileta, comendo pipoca, sem nem perceber o quanto você já comeu, como a gente falou no início do vídeo, porque você está distraído. Não vê que tem aí um monte de processos cerebrais controlando o seu corpo, e tudo aquilo que você não resolveu, que está te incomodando, também permanece lá. A gente já falou em outros vídeos sobre como a nossa mente funciona em relação ao conjunto do nosso cérebro. Vamos lembrar do exemplo que eu dei aí no vídeo anterior. Vamos supor que você quer se lembrar do nome de um filme para indicar para uma pessoa. E ali no momento da conversa, você não consegue lembrar do nome desse filme. Você faz um esforço grande e parece que aquela informação que está ali na pontinha da língua não chega até você. Por que isso acontece? Porque meu cérebro está ocupado com um monte de outras funções, ou seja, ele está com um monte de outras janelas abertas e ele entra em lentidão. Não é fácil encontrar essa informação. Mas, dali a 1 hora, 15 minutos, 2 dias, essa informação ali aparece. Por que ela aparece? Porque eu dei um input para minha mente. Eu dei um comando: procurar o nome deste filme. No momento de lentidão,
em que muitas funções cerebrais estavam acontecendo, essa informação não me chega, porque o meu processador está muito lento. Quando algumas dessas janelas são fechadas e eu estou geralmente no momento em que eu estou fazendo algumas atividades automáticas, essa informação brota do nada. Não é do nada, você tinha dado um comando e ela vem claramente para sua mente. Então a gente percebe que tudo o que eu me ocupo durante o meu dia e eu não tenho uma resolução, eu não completo, eu não tenho atenção, vai ficando na minha mente ali rodando. E o meu cérebro vai ter que dar conta desse processo em algum momento da minha vida. Então a minha mente, ela consome muita energia, que nem um aparelho eletrônico funcionando em stand-by. Enquanto eu não dou resolução para os meus problemas, ela não para. E aí, quando eu desligo a TV, saio da minha maratona, que tinha por objetivo me distrair de tudo em volta, tudo volta rapidamente. E ainda muitas vezes acompanhado de autocrítica, julgamento, nossa, eu não devia ter parado, eu devia ter feito isso, gerando um estresse e um desânimo ainda maior do que aquele que a gente tinha vivido. Tudo isso vai funcionando como um ruído contínuo. Igual quando a gente para meditar e algo insiste em nos distrair. Ou na hora que eu faço uma prece, que a minha mente me lembra das contas que eu tenho para pagar. Ou ainda quando eu quero dormir e a minha mente fica me lembrando de tudo que eu deixei para trás e que precisava resolver. Tudo isso porque no momento em que a gente pausa, a mente entende que agora a gente tem tempo para resolver tudo que ficou de segundo plano e te traz tudo de uma vez. Desorganizado, caótico, envolto num monte de conteúdo emocional, em trauma, que um dia foram pensamentos os quais a gente não deu a menor atenção, que foram sendo arquivados para serem resolvidos depois. Com tudo isso, o que eu quero dizer é que a única forma de realmente a gente conseguir fazer uma pausa para descanso, para recarregar as baterias, é estar no presente, no agora, atentos, com foco para aquilo que a gente está vivendo, com foco no que a gente está fazendo. Ou seja, se você quer parar de estar ansioso lá com o encontro marcado no aplicativo, você tem que estar atento a todas as atividades que você vai fazer que precedem a esse encontro. Não adianta querer se distrair. Os neurocientistas já descobriram que a distração, por mais leve que ela seja, ela impede que a bainha de mielina, que é uma espécie de graxa que envolve cada neurônio, que possibilita rapidez e fluidez de pensamento, acelere o funcionamento do cérebro. Então, a multitarefa e a distração, elas desacostumam o cérebro a focar e produzem esse fenômeno de ficar rodando um programa que os estudiosos chamam de atenção residual. Este conceito, que foi criado por Sophie Leroy, pesquisadora da Universidade de Washington, baseou-se na forma como o nosso cérebro funciona. Então, tudo se resume a impulsos elétricos que fluem por uma imensa rede de neurônios. Quando começamos a focar em algo, estas células cerebrais, elas detectam um tráfego elétrico e passam a envolver as estradas neurais com mais mielina. Mas, se um pensamento diverso acontece, esse tráfego é imediatamente interrompido e a gente precisa retomar todo o processo do início. Então, aquela máxima que a gente usa às vezes para tirar sarro de um homem, por exemplo, que mulher faz tudo ao mesmo tempo, ela consegue focar a sua atenção em um monte de coisas, é uma mentira. O cérebro, ele não consegue focar duas coisas ao mesmo tempo. O que acontece é um ligar e desligar de pensamentos e funções que a mulher retoma mais rápido, mas que não fazem bem para a nossa saúde mental. O fato é que toda vez que a gente foge intencionalmente de algo que a gente tem que fazer, esse processo acontece, essa interrupção do tráfego acontece. E o pior, eu tenho certeza que sua mente é como a minha. A minha mente vai ficar me trazendo pensamentos, lembrando do que eu deveria estar fazendo.
E só esse tipo de pensamento já produz um ruído tão grande dentro do nosso pensar, no momento do agora, que o nosso sistema fica totalmente sobrecarregado. Um psicólogo especialista em estudo da procrastinação, ou seja, de deixar tudo para depois, o Tim Pitchell, descobriu nos seus estudos que ele realizou na Universidade do Canadá que deixar para depois aquilo que você sabe que precisa ser feito é um problema emocional. Para ele, as pessoas, quando se sentem estressadas, resolvem se dar um pequeno presente instantâneo, mesmo que isso as prejudique lá no futuro, sem perceber o quão desastrosa é essa escolha para todo o seu sistema de vida. Então, viver de uma forma mentalmente saudável exige que toda a nossa energia seja movimentada sempre para nos colocar para frente, sempre para nos colocar num novo patamar, nos tornando melhores do que estávamos no momento anterior. É isso que causa satisfação. E uma descarga de serotonina, que é um outro neuromodulador que nós já estudamos aqui no canal e que muitos chamam de hormônio da felicidade. Essa descarga de serotonina, ela tem um efeito muito mais duradouro e até restaurador sobre o nosso cérebro. A descarga da serotonina, ela está mais relacionada aos resultados positivos na nossa vida, que se dá quando usamos as nossas habilidades e as nossas capacidades em qualquer contexto, seja realizando uma boa leitura, seja cuidando de um jardim, ou mesmo quando a gente recebe um retorno de uma pessoa que a nossa vibe é muito gostosa, né? Então, de novo, de uma forma bem simplificada, o que acontece é aquela sensação de dever cumprido. Isso significa dizer que ter atenção no momento presente, ter foco, estar inteiro naquilo que você está fazendo naquele momento e no agora, é o que vai evitar o estresse e o desgaste emocional. E isso não é uma suposição. Um outro estudo realizado por 2 psicólogos, Matthew Killingsworth e Daniel Gilbert, lá da Universidade de Harvard, em 2010 já, concluiu que as pessoas que deixam o seu cérebro voar longe são muito menos felizes do que aquelas que se concentram nas suas tarefas e as executam. Olha que coisa! Então, portanto, não faça milhões de coisas ao mesmo tempo e evitem pensamentos que te levam para longe do que você escolheu fazer naquele instante. Isso vai te possibilitar concluir, aprender, ser melhor, além de garantir a descarga de serotonina que a cada realização sua vai te empoderando, pois é como um prêmio para a sua capacidade de realizar. Se você decide então ver TV no seu momento de descanso, esteja lá, vendo a TV. Não se distraia olhando o celular, procurando outras coisas para ser feito ao mesmo tempo. Esteja atento ao filme que você selecionou e aproveita tudo que ele te oferece, sem deixar que pensamentos que não foram convidados para sua maratona nessa série que você escolheu estejam com você. É um fato, nós estamos muito cansados, muitas vezes até esgotados, porque falta atenção. Porque a gente vai deixando rabos para trás de coisas que não foram concluídas e a nossa mente vai ficar se ocupando deles, que é no nível consciente, subconsciente ou inconsciente. E isso faz com que a nossa energia vá sendo drenada pelo simples fato de a gente não estar presente no momento. Pelo simples fato de a gente não viver o agora. Mas, Rosana, isso tem solução? Tem. Atenção. E tenha claro, tudo aquilo que não coloca a nossa energia em movimento consciente de realização é uma distração. Tudo aquilo que bloqueia ou diminui a percepção e a recepção de informação é distração. E toda distração é uma perda de oportunidade. É a perda de um momento que não se repete nunca mais. Porque o tempo é algo que uma vez perdido não volta mais. Não dá para comprar, não dá para vender e não dá para alugar mais tempo. Se ele se perdeu, acabou.
E a única forma de não perder tempo e sermos felizes é a atenção. Então, como a gente retreina a nossa mente? Como a gente faz para não cair nessas armadilhas do estresse? Bom, uma dica simples, você pode começar repetindo para si mesmo, se necessário em voz alta, qual é o foco daquele momento. Quando você dá essa ordem mental ou verbalmente, isso impõe à sua mente um direcionamento. Funciona como um ponto de referência que vai dando as suas conexões neurais qual o caminho a seguir, o que deve de fato acontecer. É um processo similar com o que a gente faz na meditação, quando a gente se pega distraído e apenas se desapega do pensamento que nos distraiu, voltamos e continuamos o nosso processo meditativo. Então essa clareza mental do que fazer e por que fazer, ele ajuda na permanência e nas conclusões das tarefas e nos gera muita serotonina. O pioneiro da psicologia fundamental, William James, que também é filósofo, já lá no século XIX, afirmava o seguinte: a cada momento, aquilo que prestamos atenção é a realidade. E isso é escolha impessoal e intransferível de cada um de nós. Pela nossa maneira de prestar atenção às coisas, a gente vai criando a nossa vida, o nosso universo pessoal. E definimos quem são as pessoas que estão na nossa vida e que nós vamos encontrar. Então a atenção é um processo altamente seletivo, mas é um poder que está na nossa mão, basta utilizar. Lembra das situações que eu comentei lá no início da aula? Todas elas e os seus resultados foram resultados então das nossas escolhas. Distração ou atenção? A escolha, bom, ela é de cada um de nós. E agora, agora é hora de prática. Feche os olhos. Ajuste a sua postura na cadeira. Alongue a sua coluna vertebral. Arrume os seus ombros, puxando-os levemente para trás, um pouquinho para baixo. Respire. Perceba se você está sentado corretamente sobre os isquios. Se está sentado de forma equilibrada. Continue respirando no seu ritmo, sem fazer interferências. Ajuste a sua cervical. Encaixe o seu crânio. Mantenha o queixo alinhado. Essa postura não deve lhe trazer tensão.
apenas um alongamento. Uma percepção de cada célula encaixada no seu lugar, funcionando perfeitamente. Respire. Vá tornando cada vez mais consciente os movimentos da sua respiração. Perceba o que acontece no seu corpo quando o ar entra e quando o ar sai. Mantenha a firme intenção de permanecer na sua respiração. Se pensamentos ou sensações aparecerem, reconheça-os, mas não se apegue. Deixe-os ir. Apenas respire. Ouça os sons à sua volta. Ouça os silêncios. Sinta a temperatura do local onde você está. As diferentes temperaturas no seu corpo. Respire. Permita que os cheiros e as fragrâncias entrem com o ar e te tragam novas sensações. Apenas perceba a sua respiração. Não controle, não altere. Perceba a reação do seu corpo. Quando o ar entra, quando o ar sai. Perceba que junto com esse ar que entra e alimenta as suas células, entra também a energia de todo o cosmos. Pois nele a luz do sol, a poeira microcósmica de todas as flores, animais, minerais e pessoas que convivem com você neste planeta. Pela respiração, você recebe a diversidade da vida em você. E acrescenta você nessa diversidade da vida. Um movimento de respirar
é a vida em você e você na vida. Sinta a vida entrando preenchendo você de energia, de força. Sinta a vida sendo devolvida à natureza com o melhor de você na sua inspiração. Perceba todo o seu corpo. Perceba se ainda ele se mantém na postura alongada. E alimente o seu corpo com o ar que você recebe. E ao expirar, alimente o ar com a vida que há em você. Esteja aqui, esteja agora. Você só pode respirar no aqui. O ar de ontem já foi. O ar do amanhã, só amanhã. Mantenha a intenção de sentir o ar que o alimenta agora. Mantenha a intenção de permitir-se viver do seu ritmo, na sua forma. Abra os olhos.